O grande antagonista, o grande vilão da série Smallville. Hoje aqui no Biografia você vai saber tudo sobre Lionel Luthor. Sejam bem-vindos ao quadro Biografia Smallville, onde em cada programa eu conto a biografia de um dos grandes personagens dessa grande série que foi Smallville. Claro que é verdade. Se você está chegando agora no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, que sempre tem vídeos tanto de Smallville quanto do mundo geek, do mundo dos super-heróis. E hoje é a vez dele, Lionel Luthor, que ele praticamente foi criado para a série Smallville, vamos dizer assim. O pai do Lex Luthor apareceu nas histórias em quadrinhos em 1961. O nome não era nem Lionel Luthor, era Jules Luthor. E ele apareceu como um cara que expulsou o Lex de casa depois que ele se voltou para o mundo do crime. De lá até a estreia de Smallville ele era pouco mencionado, não era muito explorado. Só que em Smallville a história do pai do Lex Luthor é totalmente diferente do que a gente tinha visto pouquíssimo nos quadrinhos. Eu já estou a par de tudo. O ator John Glover faz brilhantemente o papel de Lionel Luthor. Na primeira temporada, ele aparece só como convidado especial em alguns episódios e se torna personagem regular da série a partir da segunda temporada. O ambicioso milionário CEO e fundador da Luthor Corp, também pai de Lex Luthor, vai para Smallville negociar com Bill Ross a venda de sua propriedade e assim construir uma de suas fábricas de fertilizantes da Luthor Corp em Smallville. E é nesse momento que acontece a chuva de meteoros em Smallville, que traz o Clark na nave. O Lex acaba ficando careca e para levar o Lex no hospital, o Lionel acaba encontrando ninguém mais, ninguém menos que o casal Kent com o Clark na mão. Isso só é mostrado mais tarde pra gente na série, essa parte. Não é mostrado no primeiro episódio, né? E é nesse episódio que mostra os Kent ajudando o Lionel a salvar o Lex, que a gente descobre que o Lionel ajudou na adoção do Clark, né? Uma mão lavou a outra aí, e depois o Jonathan convenceu o Bill Ross de vender a sua propriedade para o Lionel, né? Foi quando começou a treta toda. Esse é Jonathan Kent. Faz muito tempo, mas eu não esqueço o rosto. 12 anos depois, Lionel manda o seu filho Lex Luthor morar em Smallville para administrar essa fábrica de fertilizantes que tem em Smallville, e Lex passa a morar numa mansão que existe em Smallville também, propriedade dele, que é um castelo escocês que ele mandou trazer pedra por pedra para Smallville, e o Lex passa a morar lá e a administrar essa fábrica de fertilizantes da Luthor Corp em Smallville. Lionel e Lex vivem um eterno confronto. Como eu já disse aqui, o Lionel tá sempre tentando testar o filho. Prova disso é que na metade da temporada o Lionel tenta convencer o Lex de voltar para Metrópolis e sair de Smallville, e o Lex não quer fazer isso. Nesse momento, quando a fábrica de fertilizantes começa a dar um pouquinho de lucro para eles, o Lionel decide fechar para forçar o Lex voltar a Metrópolis, causando mais uma interferência aí na relação entre pai e filho. Lex orquestra uma maneira de se manter em Smallville e deixar a fábrica aberta para não ter que demitir vários funcionários, e entra mais uma vez em conflito com o pai, e no meio desse vendaval o Lionel acaba ficando imobilizado sobre uma viga e o Lex meio que hesita em tentar salvá-lo, e assim termina a história de Lionel na primeira temporada de Smallville. Logo no comecinho da segunda temporada a gente vê que o Lex opta por salvar o seu pai, que vai parar no hospital, e o Lex tem que decidir se vai operar o Lionel ou não, que pode ter complicações no meio da operação. O Lex decide operar o pai, só que no meio do processo o Lionel acaba perdendo a visão e coloca a culpa no Lex por ter optado por operar ele. Olha que pai filho de uma... Que maldade você fez comigo. É nesse momento que o Lionel tá cego que ele contrata a Martha Kent para ser meio que auxiliar dele nas coisas ali, e é a grande primeira aproximação dos dois personagens na série. A gente sabe que o Lionel teve 2 filhos com a sua falecida esposa Lillian Luthor. Um deles foi o Lex, que era o mais velho, e tinha o mais novo, que era o Julian Luthor, que morreu quando era bebê. Mas na segunda temporada nós descobrimos aí um
possível terceiro filho do Lionel Luthor, fora do seu casamento com a Lillian, que é o Lucas Luthor, que parece que foi um caso do Lionel com a enfermeira da mulher, da Lillian Luthor, e ele aparece, o Lex descobre o paradeiro dele, e é nesse episódio que aparece o Lucas Luthor que a gente descobre que não foi durante toda a temporada que o Lionel ficou cego. Em um momento ele acabou ganhando sua visão de volta e continuou fingindo que estava cego para todo mundo, para ver como as pessoas agiam perto dele. Malandro. Você extrapolou, filho. Quando um cego serve um drink, ele segura o copo com o dedo pra dentro pra sentir se o copo está cheio. Ontem, você não fez isso. E agora você não pôde esconder a sua reação à falta de assinatura. Nessa altura do campeonato, a Martha Kent já não trabalha mais pro Lionel e todo mundo já descobriu que ele não está mais cego, que sua visão voltou. Eis que ele decide também investigar as cavernas Kawat, que o Clark descobriu nessa segunda temporada, e o Lex também estava investigando. Ele faz todo um aparato lá para pesquisar os símbolos da caverna. Ele faz até um símbolo octagonal parecido com o que o Lex tinha, só que de kryptonita, que depois o Clark e o Pete até acabam roubando esse negocinho que o Lionel faz. Na terceira temporada da série é contado muito do passado do Lionel Luthor. A primeira grande descoberta nossa é que a Lillian Luthor, a falecida esposa do Lionel, ela matou o pequeno Julian, o segundo filho do casal, o filho caçula, bebezinho, para que o bebê não seja criado pelo maligno Lionel Luthor, que ela já sabia que o cara não valia nada. E o Lex acabou assumindo a culpa da morte do irmão por todos esses anos. É aí que a gente descobre o porquê do Lionel e do Lex meio que se odiarem. Tanto que depois que o Lex conta pro Lionel a verdadeira história da morte do Julian, o Lionel vira pro Lex e fala: se eu soubesse disso antes, a nossa relação seria totalmente diferente. Porém, a relação caótica dos dois está longe de ter uma trégua, porque nessa temporada o Lex também descobre que o Lionel, no passado, junto com o milionário e criminoso Morgan Edge, orquestrou a morte dos seus próprios pais para pegar o seguro da morte dos pais e assim fundar a Luthor Corp. E para se safar, o Lionel acaba internando o Lex em uma instituição mental para apagar a memória dele e ele não se lembrar disso. Mas quem entra no jogo também é a Chloe Sullivan, que ela já tinha uma treta com o Lionel desde o comecinho da temporada, porque no final da segunda temporada, o Lionel meio que contrata a Chloe para dar informações para ele sobre o Clark e sobre a família Kent, que ele já estava desconfiado que o Clark podia não ser um simples fazendeirozinho. E a Chloe, porque ela estava com ciúmes do Clark com a Lana, acaba aceitando a proposta para investigar o Clark. O Lionel até prometeu para ela um estágio no Planeta Diário, que era o maior jornal de Metrópolis, e ela aceita, né? Só que um tempo depois a Chloe desiste do acordo e o Lionel acaba ameaçando a Chloe a temporada inteira, fala que vai despedir até o pai dela, vai tirar o emprego do pai dela, porque o pai dela trabalha para a Luthor Corp. Não serei eu a ficar desapontado. Será seu pai. Oh, ele ficaria arrasado se perdesse seu emprego repentinamente. E a Chloe entra no jogo para se vingar do Lionel, descobre que o Lionel também matou os pais, e a Chloe, junto com o Lex, se organizam para prender o Lionel, e eles conseguem. O Lionel é preso no final da terceira temporada, mas não antes de falar pro Lex que tá com uma doença hepática terminal, de entregar uma chave pro Clark da sala secreta da mansão Luthor, onde o Lex escondia várias pesquisas sobre a família Kent e o Clark Kent, abalando assim a amizade entre o Clark e o Lex, e colocando uma bomba na casa nova do Sullivan, o pai da Chloe, e explodindo, o que causou talvez a morte de Chloe Sullivan. É assim que acaba a terceira temporada de Smallville, com o Lionel sem o seu cabelão. Thank you. Na quarta temporada de Smallville, logo no começo, um dos primeiros grandes feitos de Lionel ainda na prisão é que ele obtém uma das pedras do poder, daquelas 3 pedras que eles estão atrás na quarta temporada, e com essa pedra é a pedra da mutação, e a ideia dele é trocar de corpo, né, de espírito com o seu filho Lex.
só que ele acaba trocando com o Clark, gerando um dos melhores episódios de Smallville. É sério. Quem você tá pensando que é? Clark Kent. É claro. Porém, depois, no final do episódio, quando tudo volta ao normal, o Clark volta a ser o Clark e o Lionel volta a ser o Lionel, acontece uma coisa milagrosa. Ele é curado daquela doença que ele falou que ele tinha, né? Aquela doença hepática, é totalmente curado. E ele fala que tá sentindo uma coisa boa dentro dele. Aquele Lionel mau que ele era tinha morrido. Pouco tempo depois, ele sai da prisão, é libertado pela Genevieve Tigg, uma personagem com quem ele tinha um passado, que a gente descobre mais pra frente que passado era esse. E ele tenta ser um cara bom, fazer coisas boas, só que esse cara bom dura pouco em Lionel Luthor, e em pouco tempo a gente vê que ele também está atrás das 3 pedras do poder. Após a morte de Genevieve Tigg, que também estava atrás das pedras, o Lionel consegue pôr a mão novamente em uma das pedras, e no final da temporada essa pedra se manifesta, o Lionel cai catatônico no chão e recebe o conhecimento dessa pedra, um conhecimento kryptoniano, terminando assim a 4ª temporada de Smallville para Lionel Luthor. E na 5ª temporada de Smallville a gente descobre que esse conhecimento que o Lionel recebeu, na verdade, era o Jor-El, e ele se manifesta no corpo do Lionel para se comunicar com o Clark. É nessa temporada também que o Lionel finalmente descobre, tem todas as provas concretas de que o Clark não é deste mundo, né? Depois de ver um vídeo lá da Luthor Corp do Clark salvando a Lana, ele tem todas as provas e acaba ameaçando até o Jonathan Kent com isso, depois que o Jonathan Kent vira senador e provoca até a morte do Jonathan. Nós aguentaremos todas as suas investidas, porque nós somos unidos. Esta sempre será a diferença entre os Kent e os Luthor. Por que você não sai? E depois da morte do marido, Martha fica muito frágil e o Lionel, esperto que é, se aproxima dela, convence ela de assumir o lugar no Senado do Kansas no lugar de Jonathan Kent, e ela decide, sim, ser a senadora do Kansas, e Lionel e Martha vão se aproximando cada vez mais. E não é só da Martha que o Lionel se aproxima, ele começa a tentar se aproximar do próprio Clark Kent, agora que ele sabe o segredo do garoto. É mentira. Essa é uma acusação bastante provocadora, Clark, principalmente vinda de você. Mesmo hesitando se aproximar de Lionel Luthor, na 6ª temporada da série, Clark vê o Lionel como um novo aliado. Até o John Jones, o Caçador de Marte, fala pro Clark que ele está do lado deles, deixando até o público confuso. Como é que pode aquele cara mal que era nas outras temporadas ser um dos mocinhos da 6ª temporada de Smallville? Eu não comprei essa ideia, não. Perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Tanto que na 6ª temporada, o Lionel até ameaça a Lana, chantageia a Lana, né? Pra casar com o Lex, senão ele mataria o Clark, que ele sabe a fraqueza do Clark. E a Lana acaba casando com o Lex. Depois, no final das contas, ela conta pro Clark que ela foi ameaçada pelo Lionel e o Clark vai tirar satisfação. Aí o Lionel fala que ele fez isso pra proteger o segredo dele, pra proteger ele, foi tudo uma jogada. Você entrou na minha vida, fingindo ser um tipo de anjo da guarda. É exatamente o oposto. Não, Clark, você entendeu errado. Suas palavras não significam nada. Não, Clark, se falou com Lana. Eu sei o que deve estar pensando, mas você precisa me escutar. Eu já escutei, até demais. Nessa temporada também, que ele convence a Martha de ser senadora não só do Kansas, mas dos Estados Unidos, e ela topa, ela acaba sendo senadora dos Estados Unidos, se muda para Washington e deixa a série. Na 7ª temporada, a história do Lionel também é muito legal, que mostra mais do passado do Lionel, que ele, muitos anos atrás, quando o Lex ainda era uma criança, ele e outras 3 famílias ricas, né, que eram os Swan, os Queens e os Tigg, né,
da Genevieve Tig lá da 4ª temporada, eles tinham uma espécie de clubinho, clubinho secreto que previam a chegada de um viajante de outro planeta para Smallville, que era o Veritas. E é por isso que o Lionel trouxe aquele castelo da Escócia para Smallville, porque aquele castelo ele descobriu que tinha um artefato muito poderoso que poderia controlar esse viajante. E aí a gente descobre que esse artefato realmente estava no castelo. O Lex descobre isso, e depois que ele descobre tudo que o Lionel fez para proteger o viajante, ele acaba matando o pai. E é na 7ª temporada que nós nos despedimos de Lionel Luthor, que cai do 14º andar da Luthor Corp e morre. Ninguém se lembrará do seu nome. E na última e derradeira temporada da série, a gente descobre que o Lionel realmente é um coelhinho. Ele tinha mais uma filha fora do casamento com o Lillian Luthor, que era a Tess Mercer. Ele teve essa filha com a babá do Lex Luthor, inclusive a babá do Lex Luthor apareceu lá na 1ª temporada, que é a Pamela Jenkins, ela apareceu em Smallville. E no finalzinho da 10ª temporada a gente descobre que a Tess é filha dos dois, irmã por parte de pai de Lex Luthor. Nessa temporada, o Clark vai parar em outro universo, numa Terra 2, e ele encontra o seu outro eu, o Clark Luthor, conhecido como Ultraman nas histórias em quadrinhos. Nessa realidade, o Clark é criado também por um maligno Lionel Luthor. No final desse episódio, o Clark acaba voltando para a Terra corriqueira dele, a Terra que a gente conhece, só que o Lionel Luthor da outra Terra acaba seguindo ele e vindo parar aqui na nossa Terra, tentando retomar o controle da Luthor Corp aqui, só que a Tess não deixa que isso aconteça, ela consegue provar que ele é um impostor, e no final das contas, esse Lionel Luthor da Terra 2 acaba fazendo um acordo com o Darkseid para reviver o seu filho Lex Luthor. Então ele entrega o seu coração para que o Lex Luthor voltasse à vida. O Lex tinha morrido na 8ª temporada e estava fazendo vários clones de si mesmo. Depois disso, o Darkseid usa o corpo de Lionel para ir atacar o Clark. Foi o personagem correto para fazer isso, pois como eu disse aqui, o Lionel é o grande antagonista da série, o grande vilão de Smallville. Então, nada como ele ser o Darkseid ali no finalzinho. Só achei a luta bem fraquinha, mas faz parte. Eras se passaram, desde que fiquei cara a cara com uma força que pode pender a balança para a luz. Você é a luz. Você tirou a escuridão do Oliver Queen e vai acabar tirando a escuridão do resto do mundo se não for detido. Vai se render a mim! A ideia dos criadores de Smallville, Alfred Gough e o Miles Miller, de trazer o Lionel para Smallville, foi mostrar aí uma diferença de criação do Jonathan Kent, o oposto, né? Enquanto o Jonathan Kent criava o Clark de uma maneira mais amorosa, mais quente, o Lionel criava o Lex totalmente oposto, de uma maneira mais fria, calculista, e mostrou esse contraponto de criação do Lionel com o Jonathan, que é um dos grandes pontos fortes de Smallville nas 5 primeiras temporadas. Não vou permitir. Nunca mais faça isso, pai. Seus postos. Todos apostos! Vamos, rápido! Diga que Lex Luthor vai entrar para vê-lo. Eu não aconselho isso. Ligue para ele. Bom, galera, e esse foi mais um Biografia Smallville. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e comentar aqui sugestões para os próximos personagens para eu trazer aqui no Biografia. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo na alma e até o próximo vídeo. Wouldn't want to miss how it all turns out.